Vamos falar de competências agora, né? Aquele critério clássico que a gente tem lá de a competência em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão do local, a gente vai esquecer e nós vamos tratar aqui aquela competência legal, aquela que está no Código de Processo Penal, né? E o Código de Processo Penal a gente tem a competência em razão da infração, em razão do domicílio ou residência do réu, natureza da infração, distribuição, conexão ou continência e prerrogativa de função, né? Que começa lá no artigo 69 do Código de Processo Penal, né? Aí a gente começa lá, né, eu não vou entrar aqui nas questões lá de jurisdição, né, que fala da perpetuatio jurisdictionis, né, de competência absoluta, relativa, porque isso foi matéria lá de teoria geral do processo, né? Então vamos entrar aqui direto, né, no artigo 70, né, da competência pelo lugar da infração, né? Quando a gente fala competência pelo lugar da infração, né, é a ratione loci, né, o locus commissi delicti, né, leva em consideração onde o crime deveria ter o resultado, né, por isso que é a teoria do resultado que se utiliza aqui para a definição da competência, né? E diz o artigo 70, a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, no lugar em que for praticado o último ato de execução, né? Ou seja, né, o último ato de execução que se tentou matar o sujeito foi aqui em Votuporanga, né, e ele morreu lá em São Paulo, né, se considera competência Votuporanga, o último ato de execução, né? Isso que ele quer dizer aqui no caput, né? O parágrafo 1º fala, se iniciada a execução, né? Aqui a gente já está tratando aqueles crimes à distância, né? Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o seu último ato de execução. É aquele crime que, por exemplo, aquela ideia lá, né, o ato foi cometido no Brasil, mas ele acabou sendo consumado lá no Paraguai, né? Então, né, se leva em consideração onde houve o último ato de execução. Parágrafo 2º. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Né, o legislador ele tenta, né, resolver as situações, né, mais diversas que pode acontecer. E quando não tem jeito, no parágrafo 3º, ele vem e fala da competência, quando não é possível delimitar certinho, né, ele vem, né, entendendo que se aplica à prevenção, ou seja, o juiz do Brasil, que primeiro tomar conhecimento do fato, passa a ser o competente para julgar aquela ação. O pacote anticrime inseriu, não foi o pacote anticrime, eu não lembro se foi o pacote anticrime, acho que foi ele, inseriu no parágrafo 4º, né, do artigo 70, nos crimes previstos no artigo 171, né, nos casos de estelionato, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques em suficiente provisão de fundos, em poder do sacado, ou com pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local de domicílio da vítima, e em caso de pluralidade de vítima, a competência afirmar-se-á por prevenção. Por quê? Porque a gente tinha aquela ideia, né, que era sempre do banco sacado, sempre do banco sacado. Isso acabava, tinha ideia não, era o entendimento, né, jurisprudencial, né, que era do banco sacado, e aí com isso a gente tinha uma impunidade muito grande, né, principalmente estabelecimentos comerciais acabavam não tendo como punir criminalmente o indivíduo, né. O artigo 71, ele fala que quando se tratar de crime permanente ou continuado, né, a competência será firmada pela prevenção. E a gente tem também a lei de falências, né, que ela trata que nos casos de crimes falimentares, né, o lugar, né, do crime, né, o juiz competente vai ser o do lugar onde houve a decretação da falência, né, a decretação da quebra. Né, isso é uma lei especial que veio trazendo de forma diferenciada aí como se deve tratar
desse aspecto. A gente tem um caso bastante interessante também, né, nos chamados crimes contra a vida, né, nos crimes de todos que homicídio, suicídio, instigação, induzimento ao suicídio, infanticídio, aborto. Há um entendimento que o lugar da infração, o lugar competente, né, para julgamento é de onde teve início o crime, embora ele não tenha se consumado naquele lugar. Por que isso, né? Porque, e tanto que o dispositivo fala aqui de regra será pelo lugar da infração, né? Que é a teoria do resultado. Isso porque o lugar onde foi cometido o maior número de atos para aquele crime é o lugar onde se reúne o maior número de provas, né? Então, se ali a prova foi produzida, nada melhor de que a ação penal seja de competência do juiz daquele lugar, da comarca daquele lugar, né? Então, é uma exceção, um entendimento jurisprudencial, né, que é utilizado, né, e tem dado certo. A gente tem também aqui a competência pelo domicílio ou residência do réu, artigos 72 e 73, também chamado de foro subsidiário supletivo, né? É possível também ser considerado foro eletivo nas ações exclusivamente privadas. E diz o artigo 72, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Então, veja bem, né? Por que ele é considerado subsidiário ou supletivo? Porque, em primeiro lugar, se leva em consideração o lugar da infração. Não foi conhecido, então a gente utiliza aqui o foro ou residência do réu. O parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência afirmar-se-á pela prevenção. E o parágrafo 2º, ele fala desse foro eletivo. Ó. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Aqui a gente ainda está também falando da competência. Eu falei que o foro eletivo é o artigo 73. Ó. Nos casos de exclusiva ação privada, que nós já vimos lá, o querelante poderá preferir, veja que ele pode preferir, então é uma opção dele, uma faculdade dele, o foro de domicílio da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. O que for melhor para o querelante. Há uma crítica aqui, né, que se é uma ação penal privada, que o interesse é do querelante, né, talvez teria sido melhor o legislador ter inserido aqui também a opção pelo foro de domicílio ou residência do ofendido, do querelante, porque o interesse é dele, né? Então, de repente, teria sido muito melhor se fosse dessa forma, né? O artigo 74, o foro pela natureza da infração leva em consideração o crime, né? E aí vem lá, a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência do tribunal do júri. Bom, a gente tem, né, algumas situações que se dá até por distribuição, né? Então, quando ele fala de lei de organização judiciária, então você tem as varas criminais, as varas cíveis, então já tem a vara criminal, a competência vai para a vara criminal. Se for mais de uma, se dá por distribuição. Mas a gente tem também as regras de natureza da infração, por exemplo, né, os crimes, as infrações de menor potencial ofensivo, cuja competência são dos juizados especiais criminais. A gente tem os crimes eleitorais, que são de competência dos juízos eleitorais, dos tribunais eleitorais. A gente tem os crimes dolosos contra a vida, na sua forma tentada ou consumada, que são de competência do tribunal do júri. Então, leva em consideração aí a natureza da infração. A gente tem ainda, por regras de organização judiciária, em algumas situações, aqueles casos de varas exclusivas, né? Então, vara criminal da fazenda pública, vara criminal de crimes contra o patrimônio, vara de crimes contra a infância e juventude, né? Então, vários de crimes contra a mulher, então a gente pode ter tantas outras, né? E quando a gente fala da competência por distribuição, que está
no artigo 75, que ela joga também, né, aquela distribuição por organização judiciária. Você está numa comarca em que há mais de um juiz criminal, mais de uma vara criminal, então a distribuição, né, de forma equitativa, né, para que todos tenham o mesmo número de processos a serem julgados, né? Mas a gente tem também algumas distribuições, né, que são feitas, né, pela Constituição Federal, né, que são, vamos dizer assim, as regras de jurisdição, né, não seria nem de competência, né, mas a gente tem lá a competência do Supremo Tribunal Federal, no artigo 102, a gente tem as competências do Superior Tribunal de Justiça, no artigo 105, as competências da Justiça Federal, dos crimes contra, né, em que ofende interesse da União, da União, suas fundações, empresas públicas, autarquias, né? A gente tem lá na Constituição Federal também, né, a competência do Tribunal do Júri, a competência da Justiça Militar, no artigo 124, da Justiça Eleitoral, no artigo 121, da Justiça do Trabalho, no artigo 114, embora nós não tenhamos na Justiça do Trabalho competência penal, né? Mas a gente tem, né, essas competências por distribuição, e pensando assim, a distribuição que a Constituição Federal fez para julgamentos, né? Alguns autores tratam isso como jurisdição e não como competência, tá? Continuando aqui, vamos entrar aqui na conexão ou continência, né? O artigo 76 traz as situações de conexão ou continência. Então, vem lá, a competência por conexão ou continência, né? Em razão dessa complexidade, vamos deixar para o próximo vídeo, que aí a gente fala de forma mais complexa tanto a conexão como as regras de fixação da competência.